condenação, pois a lei do pecado não pesa sobre nós. Não há mais condenação, pois a lei do Espírito em Cristo nos livrou. Fomos atraídos pela cruz do Calvário, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Fomos atraídos. Nessa manhã tão bela, especial, como é gostoso podermos amanhecer um novo dia e sermos testemunhas da graça, da misericórdia, do amor de Deus, nosso Pai, do seu cuidado para conosco e podermos continuar estudando a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo, vamos todos abrir nossas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Hoje, nessa manhã, nós estaremos estudando Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. O tema desse estudo nessa manhã é o discípulo sadio. Lamento que a imagem esteja invertida para vocês, uma pena, mas é o que podemos. Vamos lá. Então, quero convidá-lo, vamos abrir nossas Bíblias. Nessa manhã eu quero falar com vocês sobre aquilo que Paulo trata aos Efésios. E o tema dessa exposição é o discípulo sadio. Estamos aplicando a palavra do apóstolo Paulo ao nosso contexto, dentro daquilo que Paulo diz, não é? De modo que nós possamos compreender que quando tratamos acerca dos fundamentos teológicos da igreja, nós precisamos compreender que esses fundamentos significa a prática de um discipulado, de um discípulo sadio. Quero aqui lembrar aos irmãos que Paulo escreve à igreja em Éfeso, quando essa igreja ela tem 8 anos de organização. Timóteo chega lá quando ela tem 10 anos de organização. E quando Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso, ele está preso em Roma, como vocês já bem sabem. Ele, no início da sua prisão domiciliar, lá no ano 60, ele escreve essa carta à igreja, cujo objetivo de Paulo era que os cristãos em Éfeso tivessem convicção de sua posição em Cristo Jesus e cumprisse com excelência o seu chamado. Então, cada um de nós, como discípulos de Cristo, nós temos que ter convicção da nossa posição em Jesus Cristo e cumprirmos, amados irmãos, com excelência o chamado de Deus para nossas vidas. E hoje trataremos exatamente sobre o discípulo sadio. Quero lembrar que os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, Paulo aqui vai tratar sobre os fundamentos teológicos da manifestação da graça salvadora de Deus aos homens. E os 3 últimos capítulos, Paulo trata sobre os imperativos de Deus, a nova vida daqueles que foram alcançados por sua graça salvadora. Então vejamos aí, vamos estudar sobre isso. Vamos orar mais uma vez, após a oração eu lerei o texto bíblico e já vamos iniciar o estudo nessa manhã. Vamos orar? Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós estamos reunidos, virtualmente conectados, para prestarmos a Deus esse culto ao Senhor, esse momento de louvor e também de estudo das Escrituras. Pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, dá-nos entendimento da Tua Palavra, possamos crer de uma maneira correta e praticar de uma maneira que lhe agrade. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Paulo falando, capítulo 2, versículo 1 a 10. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim: E ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Impressionante, irmãos, como que a palavra de Paulo é uma palavra de vida, é uma palavra que remete à saúde do discípulo de Jesus. E eu quero aqui trazer a você uma pergunta muito importante: como que está a sua saúde? Não é, meu amado irmão? Como está a sua saúde? Como está a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual? Como que você está? Quando nós pensamos acerca da nossa saúde, especialmente a saúde física, a enfermidade ela sempre nos traz preocupações. Quando nós somos diagnosticados, com alguma enfermidade, especialmente aquelas enfermidades que se constituem como risco real de morte, isso nos traz não somente uma reflexão muito profunda, mas, sobretudo, uma atitude enérgica para que essa enfermidade ela seja tratada, e o nosso desejo é que ela seja curada. Não é verdade, irmãos? Então, certamente, quando nós recebemos um diagnóstico desta natureza, em que a nossa vida está em risco, a morte ela torna-se algo mais palpável diante de nós sempre procuramos agir para tratar a enfermidade que temos. Nós sempre desejamos ser curados e podermos continuar vivendo, obviamente. E o texto desta manhã, ele nos mostra um diagnóstico bíblico da condição humana sem Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele começa a tratar nesse texto, mostrando essa condição humana sem Cristo, nos mostrando esse diagnóstico da condição minha, do Rodrigo, da sua condição quando nós nascemos. Como é que nós nascemos, como nós estávamos ao nascer, não é? No momento em que a nossa mãe nos deu a luz, e mostra-nos também como é que Deus ele agiu para que essa condição de morte espiritual ela fosse transformada, ela fosse erradicada e pudéssemos então ter vida. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve aos cristãos em Éfeso, justamente desejando que cada membro daquela igreja, que cada cristão, naquele contexto ao qual ele se dirige, pudessem ter certeza de que eles, como discípulos de Jesus Cristo, agora eles tinham vida. Então, aqui vamos pensar nessa manhã a grande ideia do ensino que eu quero trazer aos irmãos, exatamente essa grande ideia de que o discípulo sadio, ele reconhece que ele reconhece a graça de Deus como fundamento de sua salvação e boas obras. Isso é muito importante, é isso que eu quero que nós pensemos essa manhã. O discípulo sadio reconhece a graça de Deus como fundamento de sua salvação e boas obras. Irmãos, eu vou tirar o computador porque a imagem está invertida, vai mais atrapalhar do que ajudar, então vamos sem o slide mesmo, vamos aqui só comigo, ok? Então vamos aqui, eu acredito que vai ser melhor dessa forma. Então vamos lá, irmãos, vamos olhar. Olha nessa Bíblia aí, versículo 1 a 3. Vejamos o que o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 1 a 3. Acompanhem comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, e entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele quer mostrar algo muito importante. Ele quer dizer o seguinte, que o discípulo sadio, ele reconhece a sua pregressa condição de morte espiritual e merecimento da ira de Deus. É isso mesmo, irmãos? Uau! Não é um diagnóstico nada agradável, mas é um diagnóstico necessário. O que Paulo quer que os cristãos em Éfeso compreendessem é exatamente isso.
quem é discípulo de Jesus, quem foi regenerado por Deus, quem é crente em Jesus Cristo, a primeira coisa que ele precisa ter muita clareza em sua mente, o que ele precisa ter entendimento, é que ele reconhece a sua pregressa condição de morte espiritual e merecimento da ira de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Você tem consciência disso? Você tem convicção acerca dessa verdade que a palavra de Deus fala? Que a sua pregressa condição era de morte espiritual e merecimento da ira de Deus? Amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele está afirmando os fundamentos teológicos da manifestação da graça salvadora de Deus aos homens. Portanto, era indispensável que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, que a igreja em Éfeso compreendesse com toda clareza qual é a condição de cada pessoa humana ao ser alcançado pela graça de Deus. O que nós temos que entender é que o apóstolo Paulo ele não deixa dúvida que a condição do homem sem Cristo Jesus é de morte espiritual, é de escravidão às forças espirituais do mal, é de escravidão ao pecado, é de absoluta e desenfreada entrega aos desejos carnais que operam na carne e na mente de cada indivíduo que não é regenerado. O que o apóstolo Paulo quer aqui, amados irmãos, é estabelecer esse fundamento teológico com muita clareza. O apóstolo Paulo quer que nós entendamos algo importante, é que não há esperança alguma para o homem sem Cristo Jesus. Não há esperança alguma para quem não nasceu de novo. Não há esperança alguma, sabe por quê, queridos? Porque a condição de cada pessoa humana ao nascer, ao ser... no momento em que a mãe dá à luz, é uma condição de filho da ira e, portanto, de inevitável e justa condenação de Deus contra o pecador. É muito importante entendermos isso. Você precisa entender e eu preciso entender que essa foi a minha condição, a sua condição ao nascer. Até que Deus houvera alcançado-nos em Cristo Jesus, essa era a nossa condição. O apóstolo Paulo ele quer que cada crente, que cada discípulo de Jesus em Éfeso reconhecesse a sua condição pregressa de morte espiritual e justo merecimento da ira de Deus. Esse reconhecimento era necessário para que eles jamais, irmãos, perdessem a postura de humildade. Por que é tão importante reconhecer isso? Por que é tão importante Paulo tratar sobre isso? Porque Paulo queria que eles tivessem uma postura de humildade, que eles, de fato, percebessem que eles mereciam a ira de Deus, mas que agora em Cristo Jesus caminhasse em humildade, em atitude de louvor, de engrandecimento, de exaltação ao Deus Trino que os alcançou quando ainda estavam espiritualmente mortos e condenados. Nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Nós precisamos entender que hoje, pelo fato de nós sermos de Cristo Jesus e, portanto, os seus discípulos, esse reconhecimento que Paulo está mostrando aqui aos Efésios deve gerar em nosso interior o ardente desejo de exaltar a Cristo Jesus, deve gerar em nós o desejo de louvá-lo, de engrandecê-lo, de verdadeiramente reconhecer que Ele é o nosso Redentor e nós fomos alcançados por Sua graça maravilhosa. O que nós precisamos hoje, cristãos, no século XXI, devemos ter atitude de humildade no trato uns com os outros. Nós precisamos ter atitude de humildade no trato com as pessoas. Nós devemos, amados e queridos irmãos, termos pensamentos, sentimentos e atitudes contrárias ao orgulho, contrárias ao menosprezo, contrárias à indiferença para com as pessoas. Quem nasceu de novo, quem é regenerado, não vai ter uma postura orgulhosa, de altivez, de soberba. Ao contrário, ele reconhece que sem Cristo estava perdido, era miserável, mas agora alcançado pela graça de Deus,
ele o louva, o adora. Então, quando nós pensamos nisso, eu perguntei no início dessa mensagem, como está a sua saúde? Como está você nessa questão? Você tem reconhecido quem era você sem Jesus? Você tem reconhecido que sem Jesus Cristo você merecia o inferno, a condenação, mas agora em Cristo você foi redimido, você foi salvo? É muito importante porque muitas das vezes o que nós percebemos é que a forma de pensar, a forma de sentir e agir de muitas pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo não condizem com aquilo que Paulo está dizendo, não é? Então, o orgulho, a altivez, a soberba não deve ser uma verdade, não deve ser uma prática presente entre aqueles que são de Jesus Cristo. Nós não devemos olhar e tratar aqueles que ainda não foram alcançados, meus amados irmãos, com desprezo e indiferença, mas devemos sim ter compaixão para com eles. Devemos sim suplicar que a mesma graça de Deus que nos alcançou também os alcance. Que sim, assim como Deus foi misericordioso para conosco, também seja misericordioso para com aqueles que hoje estão perdidos, estão mortos espiritualmente, estão em condição de receberem a ira de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, nesses 3 primeiros versículos, ele faz com que os cristãos em Éfeso parassem e lembrassem da sua condição pregressa sem Cristo, para que eles pudessem ter uma atitude de humildade diante das pessoas, pudessem ter uma atitude de louvor ao Senhor. Quando nós temos, amados irmãos, amada igreja, essa consciência bem firmada em nossa mente, em nosso coração, nós vamos agir com amor, nós agiremos com alegria, agiremos com paz, agiremos com paciência, agiremos com benignidade, agiremos com bondade, agiremos com fidelidade a Deus, agiremos com amabilidade para com as pessoas e com domínio próprio. O que é isso, irmãos? Fruto do Espírito Santo. Somente com essa consciência bíblica, sendo guiados pelo Espírito de Deus, será possível evidenciar o fruto do Espírito. Agora, aquele crente, aquela pessoa que diz crer em Jesus Cristo e é orgulhosa, é altiva, se acha mais santo do que as outras pessoas, se acha melhor do que as outras pessoas, está muito equivocada. Precisa rever a sua teologia, né? Precisa rever a sua prática, precisa rever a sua fé, porque talvez não esteja, de fato, tendo uma fé bíblica. Paulo continua. Vamos olhar o versículo 4 até o versículo 7. Paulo fala o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aqui agora do versículo 4 até o versículo 7, o apóstolo Paulo quer mostrar que o discípulo sadio reconhece que Deus o amou primeiro e lhes deu nova vida em Cristo quando ainda estava morto em seus pecados. Esse é o segundo grande ensinamento para um discípulo sadio. O apóstolo Paulo agora ele dedica-se a mostrar o quão Deus é misericordioso para conosco. Foi Deus quem nos amou primeiro. Foi Deus quem nos amou quando nós ainda o odiávamos. Nós não amamos a Deus primeiramente. Ao contrário, nós fugimos de Deus. Nós escarnecíamos de Deus de suas obras. Paulo é enfático, queridos. Ele quer mostrar, mais uma vez, que nós em absolutamente nada contribuímos e ajudamos a Deus para que fôssemos salvos. A salvação é tão somente pela graça, do início ao fim. Qual é o fundamento teológico de nossa salvação? O que Paulo está mostrando? Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra. O apóstolo Paulo está mostrando de uma forma inequívoca que Deus operou a nossa salvação em Cristo Jesus. Paulo está mostrando, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo.
Deus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já vimos isso lá na introdução, lá no primeiro capítulo, versículo 3 a 14, quando nós temos ali Paulo prorrompendo em louvor ao Deus triuno. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que Paulo quer que que a igreja do Senhor Jesus entenda lá no primeiro século e nós aqui hoje, no século 21, Paulo ele está enfatizando a nossa posição em Cristo Jesus. O que eu quero que os irmãos entendam é que tão somente em Cristo, por meio de Cristo, para Cristo e para a glória de Cristo é que nós fomos salvos. Queridos irmãos, diante de uma mensagem como esta, só nos resta, amados, cairmos de joelhos diante da presença de Deus e exaltar o seu santo e glorioso nome. Qual foi a última vez que você se emocionou, sentiu-se profundamente impactado por essa compaixão, por esse amor de Deus que é tão grande? Qual foi a última vez que você pôde chegar na presença de Deus e orar, louvando, exaltando ao Senhor? Nós precisamos entender, queridos irmãos, que Deus, somente Ele, deve ser amado de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. O que nós precisamos entender é que somente Deus deve ser adorado. O que nós precisamos entender mediante essa palavra é que nós devemos consagrar, dedicar inteiramente a nossa vida, tudo o que somos e possuímos para o louvor da glória de Deus e o cumprimento de sua vontade na terra. É exatamente isso que o Senhor Jesus mostra-nos lá em Marcos 12:30, quando Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, é importante que nesta manhã nós paremos e façamos um momento de investigação. Investigue a sua vida. Como é que você está? Eu perguntei, como está a sua saúde? Você verdadeiramente crê na obra da salvação realizada em Cristo Jesus? Você verdadeiramente crê que está assentado nas regiões espirituais em Cristo Jesus? Você crê na doutrina bíblica que nos mostra que fomos atraídos ao corpo de Cristo? Nosso velho homem foi com Cristo crucificado e sepultado e, portanto, com Cristo ressuscitamos. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos das forças espirituais do mal, não somos mais escravos deste mundo. Eu queria que você parasse e pensasse. Você precisa investigar a sua vida. Você tem seguido o exemplo de homens e mulheres de Deus que foram fiéis e são fiéis a Deus? Você tem confessado ao Senhor os seus pecados e dado fruto digno de arrependimento? Você tem dedicado a Deus o melhor de sua vida para a expansão do seu reino? Como é que você tem empregado os seus dons espirituais, os seus talentos naturais, as habilidades que você tem adquirido, os recursos que Deus tem lhe confiado para que a igreja cumpra a sua missão? Como é que você está empregando, como é que você está sendo como um mordomo de Cristo, um mordomo de Deus? Você tem desejado conhecer mais e mais a palavra de Deus e colocá-la em prática em sua vida? São perguntas, irmãos, de investigação. Nós, individualmente, precisamos parar e refletir acerca disso. O que você tem feito? O que você precisa fazer hoje para começar a cumprir a vontade de Deus em sua vida? O apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ele está nos mostrando aquilo que é necessário para que sejamos discípulos sadios. Um discípulo sadio, ele reconhece a sua condição pregressa de morte espiritual e merecimento da ira de Deus. Um discípulo sadio, ele reconhece que Deus o amou primeiro e lhe deu nova vida em Cristo quando ainda estava morto em seus pecados. Um discípulo sadio, ele investiga a sua vida e busca mudanças para agradar ao seu Deus. Agora vejamos o versículo 8. O versículo 8 até o versículo 10, Paulo ele termina essa sessão mostrando a nova vida em Cristo, a nossa posição em Cristo, a nossa condição pregressa, a nossa condição agora atual de novas pessoas, de nova criatura. Versículo 8, Paulo fala o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Aí ele continua falando, versículo agora de número 10. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Amados irmãos, como é importante vermos essa palavra, porque agora no versículo 8 a 10, o apóstolo Paulo quer mostrar que o discípulo sadio reconhece que pela graça é salvo e destinado às boas obras. Olha que importante, quão importante é. O discípulo sadio reconhece que pela graça é salvo e destinado às boas obras. Versículo 8 é muito claro. O apóstolo Paulo, ele encerra essa sessão com uma declaração teológica de elevadíssima beleza e profundidade. Observe bem, meus queridos. Paulo, ele quer de uma maneira muito clara o seguinte, olha, se você tem dúvida, não é para mais ter dúvida agora. Se alguém tivesse dúvida, não poderia mais permanecer em dúvida. A sua declaração é inequívoca, é assertiva, é conclusiva. Pela graça sois salvos. É dom de Deus. Com isso, o apóstolo Paulo está afirmando que nós somos totalmente incompetentes para nos salvar a nós mesmos. O apóstolo Paulo está mostrando que a salvação não vem de nós. A salvação jamais vem das obras humanas. Jamais haverá alguma possibilidade de nos orgulharmos em termos contribuído com Deus para a nossa salvação. Foi Deus quem nos salvou do início ao fim. Como é importante entendermos isso, meus irmãos. Nem mesmo a fé vem de nós. Olha só, a fé é dom de Deus. É um presente que Deus nos dá. A fé, como bem disse Paulo aos Romanos, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Lembremos-nos, como já disse Paulo, estávamos espiritualmente mortos e separados de Deus, e quando Ele nos alcançou, nos regenerou e nos deu fé para crermos. Meus amados irmãos, como isso é precioso, como é importante entendermos isso. E a pergunta é, o que é graça? O que é graça? E a palavra graça, ela tem sido tão depreciada, tão distorcida. Ela tem sido, nos tempos de hoje, de fato, ressignificada de forma que ela perca a sua beleza. Irmãos, isso é tão grave, porque até existem Bíblias, graça sobre graça, que distorcem, deturpam a palavra de Deus. E o primeiro conceito errado de graça, eu vou aqui trazer o conceito, eu estava lendo essa semana um livro muito bom, do Jerry, que o nome dele é Jerry Bridges. Ele, escrevendo sobre crescimento espiritual, ele vai apresentar alguns conceitos errados de graça, depois o conceito bíblico, e eu vou apresentar aos irmãos aqui. E um conceito errado de graça, que é tão comum, e eu já ouvi isso também, e o autor escreve esse conceito em seu livro, ele fala o seguinte, conceito errado, viu, irmãos? Graça é a ideia de que somos alcançados e aceitos por Deus do jeito que somos, e não temos de fazer nada para merecer a aprovação do Senhor, pois ela simplesmente está à nossa disposição. Olha que conceito perverso, pervertido, distorcido. Esse conceito deprecia a graça. Aqui, nesse conceito, Deus é tido como um velhinho indulgente, divino, no céu, sorrindo para nós, independente de nosso comportamento e caráter. Esse conceito de graça deprecia aquilo que a Bíblia fala. Esse conceito remete à ideia de que Deus não se importa com o caráter que temos e como vivemos a nossa vida. É um conceito diabólico. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo vai explicar que a graça de Deus nos ensina a renunciar. Preste atenção nisso. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ou seja, a graça de Deus, ela não só nos ensina a renunciar, como também ela nos capacita a buscar. Buscar o quê?
buscar a viver neste mundo de uma maneira sóbria, justa e piedosa. Irmãos, o quanto que isso é sério, o quanto que isso é importante, o quanto que uma pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, que se diz convertido, que se diz regenerado, precisa renunciar à impiedade, às paixões mundanas e necessita viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa. É inaceitável uma pessoa que se diz convertida viver uma vida ímpia, pagã, igual dos incrédulos, igual daqueles que não seguem a Jesus Cristo. E hoje está tão comum o mundo dentro da igreja, crentes agindo como mundanos, até mesmo pior do que mundanos. Amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa. É verdade sim que Deus nos amou e que Deus ele aceita pecadores, como eles estão. Deus nos salvou, Paulo está mostrando aqui, na nossa condição perversa. Deus nos aceitou na nossa condição caída. Deus nos aceitou na nossa condição de escravos, mas Ele nos redimiu, Ele nos regenerou, Ele nos deu nova vida. É isso que Paulo está mostrando aqui aos Efésios. Ou seja, Deus nos aceitou como estávamos em queda, mas não nos deixa na condição de caídos, não nos deixa na condição de escravos do pecado, do diabo, das trevas. Ao contrário, Ele nos regenerou, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, não caia nessa ladainha, nessa conversa torpe, nessa conversa pervertida de muitos que se dizem cristãos, evangélicos nos dias de hoje, que você pode continuar vivendo a sua vida dissoluta, na sua vida mundana, fazendo as coisas que você fazia no mundo, porque quem ensina isso é falso mestre, quem ensina isso é herege, quem ensina isso é pervertido, não conhece a Deus nem a palavra de Deus. A palavra de Deus, a graça de Deus exige santificação. A graça de Deus nos capacita a uma vida de santidade. Não podemos continuar pensando, sentindo e agindo como éramos sem Cristo Jesus. E se um crente diz que é crente e vive como vivia antigamente, nem regenerado é, porque quem nasceu de novo tem nojo do pecado. Quem nasceu de novo odeia o pecado. Sim, há momentos que ele pode pensar, sentir e agir de forma pecaminosa, mas imediatamente o Espírito Santo de Deus o acusa, o confronta e ele cai de joelhos arrependido, se arrependendo e busca a santificação. Queridos, não vivamos uma vida cristã nojenta, como tem sido tão comum nos dias de hoje. Quem é alcançado pela graça de Deus anseia santificação, busca santificação. E quando se percebe em uma atitude pecaminosa, ele se entristece, ele fica realmente com o seu coração abatido e não tem paz até confessar o pecado, abandonar o pecado e dar fruto digno de arrependimento. Não cai na ladainha, meus queridos, de muitos que propagam doutrinas de demônio em nome da Igreja de Jesus, em nome do Evangelho de Jesus. Fique atentos, porque nós estamos cheios desses falsos mestres em nossos dias, cheios desses youtubers, cheios desses pastores, cheios desses canais que pervertem a fé, que pervertem o Evangelho de Deus. Atenção, queridos, não seja neófito, não seja ingênuo, ok? Então, assim, o que nós temos que entender é a declaração de que, quando essa declaração equivocada, como o autor que eu citei, o Jerry, ele diz aqui, essa declaração diz o seguinte: não temos de fazer nada para merecer a aprovação do Senhor, pois ela simplesmente está à nossa disposição. Isso é doutrina do capeta, irmãos. Isso não é verdade. Não é verdade isso que diz, não temos de fazer nada para merecer a aprovação do Senhor, pois ela está simplesmente à nossa disposição. A aprovação do Senhor precisa sim ser conquistada. Nós temos sim que ser aprovados, porque tem muito crente sendo reprovado e a mão de Deus vai pesar, queridos irmãos. O Evangelho de Deus exige sim aprovação. A salvação é sim de graça, mas o discipulado nos custa a vida. E esse discipulado só pode ser aprovado quem vive fundamentado na graça de Deus. Nós precisamos compreender, sim, que nós precisamos conquistar a aprovação de Deus.
ok? Nós temos que entender isso. Nós temos que entender, sim, que seu favor nos alcança e que nós precisamos viver em fidelidade ao nosso Deus, obedecendo a sua palavra. Versículo 10, o apóstolo Paulo fala o seguinte: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Irmãos, é muito claro, é inconfundível. Mais claro do que isso não existe. Fomos feitos por ele, criados em Cristo, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Você crê em Jesus Cristo? Você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ok? Você não tem alternativa. Santificação não é opção, não é se você quiser. É uma obrigação, é um dever. É um dever cristão. Você, em Cristo, está predestinado a ter uma vida de santificação. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O que Paulo está mostrando é que quem está em Cristo não é mais escravo do pecado. Já teve a crucificação e sepultamento do seu velho homem e agora, como nova criatura, é capacitada pelo Espírito de Deus para viver em novidade de vida. Por isso, meus irmãos, é inaceitável que uma pessoa que se declara crer em Jesus Cristo permaneça na prática de pecados. É inaceitável a quem nasceu de novo permanecer praticando as obras das trevas, as obras da carne. É preciso haver transformação completa. Entendam isso, irmãos. Transformação completa na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir. Isto é exigido por Deus. É um mandamento de Deus. Agora o que nós temos que entender é que esse mandamento de Deus, Deus nos capacita para obedecê-lo. Qual é o conceito de graça que você tem? Qual é o seu conceito de graça? Talvez você esteja vivendo até aqui com esse conceito de graça pervertida, barata, distorcida. A perversão dos homens no conceito da graça. Então, você precisa, se você tem esse conceito distorcido, você precisa confessar a Deus, pedir perdão a Deus e abandonar esse conceito. Avalie se o seu conceito de graça está distorcido e ou incompleto. Um conceito de graça de Deus errado certamente o conduzirá a uma vida cristã medíocre e aquém aos desígnios de Deus. Se você se declara crente em Jesus e tem vivido com um conceito errado sobre a graça de Deus, esse conceito, meu querido irmão, o conduzirá a uma vida cristã cheia de libertinagem, à prática das obras da carne, aos vícios, às imoralidades sexuais, às idolatrias, ao mau testemunho cristão e à vergonha do Evangelho de Cristo Jesus e à vergonha da Igreja de Jesus Cristo. Ai daquele pela qual vem o escândalo, disse o Senhor Jesus. Eu quero encorajá-los, quero desafiá-lo a fazer essa autocrítica, a identificar se você não está com uma ideia errada. Confesse a Deus agora, se arrependa disso e busque realmente o verdadeiro conceito bíblico. Um segundo conceito que é insuficiente é graça é favor imerecido de Deus. Não que esteja errado, mas é insuficiente, meus irmãos. Esse conceito não expressa tudo com a compreensão bíblica do que é graça. O conceito correto, e aqui eu quero citar o conceito de Jerry Bridges, ele traz um conceito que eu acho completo, que acho adequado. Ele diz o seguinte: graça é o favor de Deus por meio de Cristo para com pessoas que merecem seu desfavor. Vou falar mais uma vez. Graça é o favor de Deus por meio de Cristo para com pessoas que merecem seu desfavor. Em primeiro lugar, nós vamos olhar que nesse conceito só poderemos compreender corretamente a graça de Deus se compreendermos que merecemos o seu desfavor.
E é exatamente isso que Paulo está fazendo em Efésios 2, de 1 a 10, versículo 1 a 3, está mostrando que nós estávamos perdidos, condenados, a nossa vida pregressa. O que Paulo está mostrando é que é por causa do pecado, da nossa condição de morte espiritual, de rebeldia, o que nós merecíamos é a ira de Deus. O que nós merecíamos é a maldição da lei. Sem Cristo Jesus, é isso que nós merecemos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está mostrando à igreja em Éfeso. Eles precisam lembrar-se da condição pregressa de morte espiritual e merecimento da ira de Deus que era contra eles, para que pudessem compreender corretamente a graça de Deus. Em segundo lugar, só poderemos compreender corretamente a graça de Deus se compreendermos que a recebemos por meio de Jesus Cristo. A graça salvadora só é dada para aqueles que estão em Cristo Jesus. É que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos. Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. Em Gálatas 3,10, o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente isso, que sobre Jesus Cristo foi derramada a maldição da lei. E Jesus tornou-se maldição em nosso favor. O que nós precisamos compreender é que por meio de Cristo, em virtude de sua obediência perfeita a toda a vontade de Deus, que recebemos as bênçãos que não merecemos. Cristo Jesus suportou nossa maldição e conquistou nossa bênção. Esse é o significado da graça. Nós precisamos, amados irmãos, querida igreja, entender isso. É o que Paulo está ensinando aos Efésios, é o que nós hoje precisamos compreender. O Paulo, quando escreve para a igreja em Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos, olha como isso é importante. Mais uma vez eu vou ler o que Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda carta. Daquele que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado? Jesus. Fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Jesus, ele foi oferecido em sacrifício. Ele é tanto propiciador como a propiciação, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus Cristo fomos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo, então, está dizendo que Deus imputou o nosso pecado a Cristo Jesus e creditou a justiça de Cristo Jesus a nós. O apóstolo Paulo está mostrando exatamente essa obra expiatória que Jesus realizou pela sua igreja. O que Paulo está aqui mostrando, meus queridos amados irmãos, parafraseando Paulo, conforme diz o Jerry, é que Deus tratou Cristo como nós merecíamos ser tratados, a fim de que pudesse nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Isso é graça. Foi isto que Jesus conquistou por nós na cruz. Foi Jesus quem conquistou o favor de Deus para nós. Como é importante nessa manhã pensarmos sobre isso. Como é importante nós termos o conceito correto da graça de Deus. Como é importante, meus amados, porque quando nós temos o conceito correto da graça, o discípulo sadio, ele se prostra diante de Deus em atitude de louvor, de exaltação e de adoração do seu nome. O discípulo sadio, ele é estimulado e é fortalecido à prática da oração e da palavra. O discípulo sadio, ele é fortalecido, ele é direcionado à prática da comunhão fraternal. Observe o quanto que o conceito correto da graça de Deus, ela nos dá sustentação, nos dá condições de sermos discípulos sadios que pratiquem os 5 propósitos de Deus para a vida do discípulo. Não somente a prática da comunhão fraternal, como também, querido, nos encoraja ao serviço cristão, bem como também nos cativa ao estudo progressivo e prático da palavra de Deus, nos impulsionando deste modo a obra evangelizadora.
Meus amados irmãos, tão somente pela graça. Nós não somos uma igreja que quer colocar sobre os seus ombros o peso da religião. Nós somos uma igreja que quer colocar sobre você culpa, o peso da religiosidade. Não, nós somos uma igreja que quer que você reconheça a palavra de Deus e creia na palavra de Deus. E veja que a santificação não é para nós um peso. A santificação não é para nós uma imposição religiosa, uma igreja de cabresto. Ixi, falei errado. Cabresto. Consegui. Uma igreja de cabresto. Mas, amados irmãos, é que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, ter leveza, ter alegria, ter prazer, ter uma atitude voluntária de um coração que é rendido ao seu Salvador. Quando você entende o Evangelho, quando você entende as doutrinas da graça, quando você entende isso que eu tenho ensinado aos irmãos pela palavra de Deus, você vai ser um cristão diferente. Você vai ser um discípulo sadio. Pratique isso, meus amados irmãos. Tão somente pela graça de Deus que podemos viver e cumprir os seus propósitos para a vida do discípulo de Jesus e a vida da igreja de Jesus. Por isso, se você declara sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entenda que Deus te salvou para ser um discípulo sadio. Deus te salvou para obedecer os seus mandamentos. Deus te salvou para crescer em santificação. Deus te salvou e é seu dever crescer espiritualmente. E esse crescimento espiritual jamais lhe será um peso, mas será a sua resposta de amor ao amor de Deus. Como é precioso isso! Será a sua resposta de amor ao amor de Deus. Movido pela graça de Deus que opera em sua vida, você crescerá espiritualmente com alegria e prazer em Deus. Você crescerá espiritualmente na prática da oração e na prática da palavra. Você crescerá espiritualmente na prática da comunhão fraternal, mediante a vivência dos 25 mandamentos recíprocos. Você crescerá espiritualmente pelo serviço cristão com vista ao crescimento de seu irmão e edificação da igreja. Irmãos, é importante isso. Comunhão fraternal não se restringe a relacionamentos. A comunhão fraternal ela é relacionamento que visa o crescimento do outro, abençoar o outro, ajudar o outro. Não é, queridos, um relacionamento individualista que vê só o meu benefício, o que eu posso ganhar com isso. Isso não vem de Deus. Não é comunhão fraternal. Comunhão fraternal é me relacionar com o outro para que o outro cresça, para que o outro seja mais maduro do que eu sou, para que o outro possa viver o Evangelho de Deus e juntos possamos desfrutar das bênçãos de Deus. Você crescerá espiritualmente no serviço cristão, com vista então ao crescimento de seu irmão, à edificação da igreja. Você crescerá espiritualmente de forma progressiva no estudo e na prática das Sagradas Escrituras. Você crescerá espiritualmente testemunhando de sua conversão e anunciando o plano de salvação no poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, quando uma igreja vive isso, quando uma igreja pratica o que a palavra diz, o que eu tenho ensinado aos irmãos, ela cresce de forma sadia. Dia a dia, Deus vai acrescentar aqueles que hão de ser salvos. É uma igreja que não fica estagnada, mas é uma igreja que cresce tanto qualitativamente como quantitativamente para o louvor da glória de Deus. É uma igreja sadia, que faz diferença, é uma igreja que cumpre os propósitos de Deus. Por isso, nada disso, absolutamente nada da busca pelos propósitos de Deus, os pilares de uma igreja sadia é um fardo para nós. Absolutamente nada disso será um estorvo, um embaraço, uma dificuldade, uma amolação, um transtorno e uma chateação. Ao contrário, será para nós um prazer, uma alegria, uma satisfação, um ardente desejo
você fará com entusiasmo, com felicidade, com júbilo, com regozijo, com agrado, com gosto, com satisfação, porque a graça de Deus que lhe salvou, que lhe sustenta, que lhe direciona, que lhe fortalece para fazer tudo isso com o objetivo de Deus ser glorificado, a sua vontade ser realizada e a sua igreja ser edificada e o seu reino ser expandido. Amados irmãos, esse é o meu desejo como pastor da igreja. O desejo de que você viva essas verdades, esse ensino da palavra de Deus, que você possa desejar isso, que você possa buscar, mediante a graça de Deus, pela obediência à palavra de Deus, realmente ser um discípulo sadio para o louvor do Senhor. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por sua palavra e que possamos colocá-la em prática. Deseje ser, se esforce para ser, dependa da graça de Deus para ser um discípulo sadio. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua palavra, por esse tempo de estudo nesta manhã. Obrigado porque o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, a tua palavra é preciosa, muito preciosa para nós. Ó Deus, que possamos pô-la em prática em nossas vidas, vivemos uma verdadeira e genuína transformação diária para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? É isso aí, que Deus abençoe, foi muito bom estarmos juntos aqui, estudando a palavra, que você tenha um excelente domingo. Se Deus permitir, logo mais à noite, 19 horas. Última questão, venham para o culto, irmão. Se você não está no grupo de risco, não deixe de participar, tá certo? A nossa vida precisa seguir. E certamente no dia a dia você continua indo para o seu trabalho, continua fazendo suas tarefas semanais, né, indo a diversos estabelecimentos, e não deixe para voltar a congregar, né, depois que a vacina estiver aplicada. Mas se você tem saúde, se você não está no grupo de risco, queremos muito tê-lo aqui conosco, prestando culto ao Senhor. Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até logo mais à noite.